Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Atividade no Ar, o espaço educacional do professor que vos fala, Rui Arthur. Estamos aqui para darmos sequência a esse nosso primeiro bloco de aulas. Você se recorda que no primeiro momento trabalhamos com você os assuntos que são explorados no primeiro ano do ensino médio. Vamos agora apresentar para você os assuntos do segundo ano e ainda teremos uma terceira aula onde vamos apresentar os assuntos do terceiro ano. Eu espero estar contando com a sua compreensão e a sua atenção. Peço mais uma vez que você se inscreva em nosso canal e que você curta, comente e compartilhe os nossos vídeos. Nos ajude a fazer um canal cada vez melhor para você. Aula de apresentação de conteúdos. Objetivo geral, qual seria? Apresentar a lista de conteúdos a serem abordados, permitindo uma primeira visão geral e crítica para a posterior compreensão específica de cada assunto. Na primeira aula, eu já abordei aqui para vocês a importância que tem uma aula como esta. Nesta aula, nós podemos antecipar para você quais serão os assuntos que serão abordados nas próximas aulas. Dessa forma, você já pode, de antemão, ir buscando informações preliminares sobre os ditos assuntos para, no momento da aula, poder fazer uma interação mais ativa. Então, isso é muito bom. Preste bastante atenção e vai aí anotando e se ligando nos assuntos. Tranquilo? Trago aí mais uma vez a capa do livro, que é a base aqui de nossos trabalhos. Eu já disse e repito que é um excelente livro. E trago também mais uma vez o Boneco Pensando, reforçando ainda aquela ideia de que filosofia é um eterno pensar. Se você quer aprender filosofia, você tem que aprender a estar constantemente pensando, perguntando, duvidando, discutindo, no bom sentido, é claro. Mas aí eu trago agora a gravura de uma coruja. E para quem ainda não sabe, eu já adianto que é a coruja o símbolo da nossa querida filosofia. Falaremos muito sobre ela em outras aulas. Por enquanto, que vocês gravem isso. É uma coruja o símbolo da nossa querida filosofia. Vamos prosseguir. Segundo ano, ensino médio. O que nós tratamos durante as aulas relacionadas a essa série? Logo na primeira aula, a gente trabalha aí o capítulo 10 do livro, onde vamos fazer uma apresentação sobre o capítulo que traz como título Filosofia Moderna e a Crise da Metafísica. O que tem para se trabalhar aí? A contextualização do movimento chamado de Renascimento e as suas novas formas de pensamento. É um assunto bem amplo, que abrange aí a sociologia, abrange aí a história. Então, teremos aí muita coisa interessante a falar sobre ele. Temos também que discutir o pensamento dos principais filósofos do período. Você vai saber quais são esses filósofos, o que eles pensaram, como é que eles eram vistos, por aí. Mas veremos também a Revolução Científica e as Ciências Naturais, no capítulo 25, que vai nos levar a discutir o conceito, métodos e o surgimento da ciência, a caracterizar o racionalismo, o empirismo e o criticismo.
vamos ver o que é cada uma dessa corrente filosófica, o que diferencia uma da outra e quais as interrelações que elas guardam entre si. Já em outro capítulo, ciência, tecnologia e valores. Aí nós vamos discutir cada um desses temas e também a inter-relação que existe entre eles. No capítulo 11, filosofia contemporânea, nós vamos discutir a chamada crise da razão. Razão esta que é a essência da filosofia e que nós podemos dizer que ainda hoje está em crise. Aí nós vamos entender o porquê dessa crise, como é que se apresenta para nós essa crise. Assim, vamos conhecer o pensamento da nova geração de filósofos. Vai você conhecer, sim, quem são esses novos filósofos, o que é que eles pensaram, como é que eles eram vistos e também como são vistos ainda hoje. Já em outro capítulo, o nascimento das ciências humanas. Aí nós temos também muita coisa interessante para dizer, porque tem muita gente que confunde que essas ciências humanas surgimento também lá da Grécia Antiga. E na verdade não é. Lá na Grécia Antiga ela teria sim as suas bases, mas o seu desenvolvimento enquanto um ramo do conhecimento mesmo específico, com características próprias, é um fenômeno bem mais recente em nossa história. Mas, dentro do assunto, vamos discutir o contexto que permitiu os avanços no campo do conhecimento, caracterizar cada uma dessas novas ciências surgidas e também conhecer o pensamento dos principais filósofos do período. Prosseguindo, teremos uma aula onde vamos abordar a questão da ideologia. Capítulo 7, Ideologias, as ilusões do conhecimento. Nesta aula, a gente já começa lembrando aquela frase da música do Cazuza, onde ele bradou para o mundo que ele queria uma ideologia para viver. E até hoje, esse brado do Cazuza é muito pouco compreendido. Tem muita gente que sequer sabe definir o que seja uma ideologia. Tem muita gente que é super influenciado por alguma ideologia e não se dá conta disso. Então é uma aula que vai nos permitir muitos esclarecimentos sobre a nossa própria postura social. Vamos conhecer os diferentes tipos de ideologias, é claro, existem diversas. Discutir a influência das ideologias na sociedade, vamos ver de que maneira ela influencia, se é que influencia. Capítulo 21 do livro, vamos discutir sobre as teorias socialistas. E aí nós vamos saber que existe sim formas diferentes de uma sociedade se organizar politicamente. Vamos nos esforçar também para sabermos que essa visão negativa que as elites de nossa sociedade tentam nos passar em relação a essas teorias não correspondem com a verdade. Existe aí muito preconceito, existe aí muita ignorância política em relação a isso. E também má fé. Mas é uma aula que pode servir para muitos esclarecimentos necessários até para compreendermos o atual momento político que estamos vivendo. Então, primeiramente, lógico, nós vamos falar para que você possa conhecer e, assim, discutir essas teorias sociais. Depois, já em um outro capítulo, nós vamos fazer uma abordagem histórica da nossa sociedade, desde a construção do Estado até a questão do liberalismo, que é outro assunto, que é um tema aí da economia também, que está muito em evidência nos dias de hoje. Por acaso você sabe o que é esse
liberalismo, quando a gente usa esse termo políticas liberais, políticas neoliberais, é o que nós vamos tentar explicar para você quando estivermos trabalhando com esta aula. Então, nós vamos discutir o conceito e a importância do Estado para a sociedade, caracterizar e discutir esse liberalismo e a sua influência na sociedade. Já em outro capítulo, ainda nessa questão dessa abordagem histórica, nós falaremos sobre a nossa democracia. E aí, nós podemos ter uma aula muito participativa, porque é um tema que está muito ligado a cada um de nós. Será que realmente nós podemos dizer que, na prática, nós somos um país democrático? Então, nas nossas discussões, o objetivo será discutir o conceito e a importância da democracia para a sociedade, para assim nós buscarmos respostas para essas perguntas que eu acabei de levantar. E pretendemos também analisar o atual momento da democracia brasileira, que eu nem preciso dizer que é um momento de preocupação. Nós já temos visto e ouvido falar de muitas ameaças a essa nossa democracia. Alguns não levam a sério, outros ficam preocupados, mas a questão é séria sim. Então, no momento dessa aula, também nós podemos ter muitos esclarecimentos para podermos nos posicionar e conhecer melhor o momento que estamos vivendo. Na sequência, nós temos também uma aula super interessante e também muito oportuna, porque a questão dos direitos humanos está também em evidência nos dias de hoje. Nós temos visto aí muitas discussões errôneas em relação a isso. Tem uma parte da sociedade que também tenta passar uma visão negativa sobre direitos humanos, dizendo que esses direitos humanos servem mais para bandidos e outros absurdos. Então vamos discutir. Será que tem fundamento dizer isso? Mas a verdade é que casos de desrespeito aos direitos humanos é o que não falta. Em qualquer lugar, bem próximos de nós. Então temos sim que fazer uma discussão bem politizada sobre esse tema. Vamos discutir o conceito, a importância dos direitos humanos para a sociedade, fazer uma retomada histórica e esperamos contar com a participação de vocês, inclusive relatando exemplos de sua própria experiência. Mas vamos também analisar casos atuais de desrespeito aos direitos humanos no Brasil e também no mundo. E conforme eu falei, nós podemos pegar casos específicos, talvez até de nossa cidade, talvez até bem mais próximo de nós, em nossa própria rua, em nosso próprio bairro. Tranquilo? Então, o segundo ano do ensino médio trabalha basicamente esses assuntos. A nossa aula vai ficando por aqui. Vocês viram aí que apareceu de uma forma diferente agora a nossa coruja, símbolo da nossa querida filosofia. E eu trago ainda, para terminar, o nosso boneco pensante, reforçando que filosofar, antes de qualquer coisa, é pensar e pensar com constância. Tranquilo? Então eu fico por aqui. Mais uma vez eu peço que você se inscreva em nosso canal, que você curta, comente e compartilhe os nossos vídeos.